E a gente agora volta o olhar para esse assunto com o Pedro Venceslau aqui comigo e o Theo Cury, que já aparece para conversar também com a gente lá de Brasília, Theo, porque essa operação ela teve uma característica bastante peculiar e singular, que foi uma espécie de ressaca, né? Não foi uma nova operação contra novos suspeitos, mas o STF descobriu, e a Polícia Federal também, que aqueles que tinham sido presos e soltos por conta dos ataques e dos atos antidemocráticos, na verdade estavam desrespeitando a justiça e a lei pela segunda vez. Boa tarde para você. Boa tarde para os dois Pedros, boa tarde para quem acompanha a gente. Foi isso, é um repeteco do que a gente já viu no passado. Pessoas que já haviam sido alvo de operação da Polícia Federal, sendo novamente por conta de uma série de descumprimento de determinações judiciais que foram impostas pelo Supremo Tribunal Federal. Então, o que acontece foi o seguinte: o Supremo Tribunal Federal foi informado não somente pela Polícia Federal, mas também pelas secretarias de administração penitenciária dos estados brasileiros, que uma série de presos que deviam estar cumprindo em liberdade provisória, respondendo em liberdade provisória as acusações que lhes foram feitas pela Procuradoria-Geral da República, descumpriram uma série de requisitos. Ou seja, essas pessoas tiveram um benefício concedido pelo Supremo Tribunal Federal. Qual que é esse benefício? Em vez de elas ficarem presas, como por exemplo aqui em Brasília, na Papuda, podiam ficar na casa delas, com a condição de não usar as redes sociais, não conceder entrevistas, não manter contato com outros investigados nesse inquérito do 8 de janeiro, usar a tornozeleira eletrônica e semanalmente comparecerem à comarca, ao juízo responsável pela cidade onde eles estão. Descumpriram isso, muitos deles sumiram do monitoramento, ou seja, quebraram, romperam a tornozeleira eletrônica e desapareceram. Então, as secretarias de administração penitenciária dos estados informaram o Supremo Tribunal Federal e elas informam sempre, elas enviam como se fosse uma lista de presença de escola sobre essas pessoas, sobre a lista, a presença e a frequência dessas pessoas nas varas, nos tribunais. E houve uma ausência de uma série de pessoas. Diante disso, a Polícia Federal foi acionada, a Procuradoria-Geral da República também, inclusive o Paulo Gustavo Goné Branco, Procurador-Geral da República, há algumas semanas apresentou uma série de manifestações em casos envolvendo esses suspeitos, esses acusados de terem participado do 8 de janeiro aqui em Brasília, na Praça dos Três Poderes. Ele enviou manifestações dizendo o seguinte, que diante das notícias de que essas pessoas não era possível saber o paradeiro delas, era necessária a inclusão dessas pessoas na lista de procurados da Interpol, ou seja, pessoas dadas como foragidas. Isso foi um pedido feito pelo Procurador-Geral da República há algumas semanas. Agora, o que acontece é uma determinação de recaptura dessas pessoas, muitas delas que foram, por exemplo, para a Argentina, como mostraram as investigações. Pessoas que estão fugindo da responsabilização. Até porque quem não deve não teme, fica e prova a inocência no âmbito das investigações no devido processo legal. Essas pessoas fugiram, romperam com a tornozeleira eletrônica, descumpriram uma série de determinações e estão foragidas da justiça. Quando voltarem, não vão mais ficar em liberdade provisória. Se forem recapturadas, vão para o presídio com agravantes.